entramos junto com toda a igreja, nós, filhos e filhas dessa igreja de Deus, no segundo domingo da Quaresma. Segundo domingo, uma segunda semana. Mais alguma coisa Deus nos ensina para viver e adentrar mais profundamente no tempo da Quaresma. Se vocês lembram, no domingo passado, no primeiro domingo, Jesus tinha subido ao monte para ficar lá durante 40 dias, jejuando e rezando. E diz o Evangelho passado, no domingo, que Jesus foi tentado pelo inimigo para fazer aquilo que não era vontade de Deus, para fazer o que é errado. E olha que Jesus subiu o monte para rezar, e mesmo assim foi tentado pelo inimigo de Deus. Segundo domingo, hoje, de novo, Jesus sobe o monte. Esse, o Evangelho deu até o nome, Monte Tabor, para rezar de novo. Mas a diferença do domingo passado para esse domingo, que Jesus nesse domingo não encontra o inimigo, encontra o amigo. Domingo passado Jesus encontrou o demônio. Nesse domingo Jesus encontrou o Pai, o próprio Deus. Primeira coisa que esse segundo domingo está nos ensinando: na nossa vida não temos que deixar de rezar nunca. A imagem do Evangelho é que Jesus subia o monte e rezava. Jesus ia para um lugar onde ele ia rezar e encontrar com Deus. Hoje nós sabemos aonde rezar, nós sabemos aonde encontrar Deus. É na sua igreja, é na Santa Missa, é numa oração, é na comunhão com os irmãos, é na visita a uma capela. Esse é o nosso monte de hoje. É o lugar onde a gente vai para rezar. Agora percebam, quando a gente está com Deus rezando, isso não quer dizer que nós não seremos tentados pelo inimigo. Isso não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades para viver a palavra e a vontade de Deus. Mas se nós perseverarmos na oração, como Jesus subiu novamente o monte, nós conseguiremos vencer as tentações do inimigo e encontrar o amigo. Porque afinal de contas, só se sai da presença do inimigo se está na presença do amigo. O demônio só não se aproxima de nós se Deus já está próximo de nós. Não há como agir na mesma hora, no mesmo local, Deus e o demônio. Onde Deus está, o inimigo está longe. E quando você deixou o inimigo estar, Deus ficou longe. Não que ele quis, mas que você deu espaço para o inimigo. Então a primeira coisa que esse segundo domingo está tentando nos mostrar é que, meus irmãos, continuemos perseverando na oração, mesmo que seja difícil, mesmo que haja tentação, porque em algum momento da nossa vida nós vamos ter essa experiência maravilhosa com Deus. Subir o Tabor para Jesus e para os discípulos foi uma experiência bonita, forte, maravilhosa, que animou aqueles discípulos. É até estranho escutar o Evangelho da Transfiguração dentro da Quaresma, né? Porque Jesus está mostrando a glória dele, toda a sua força, mas o que Jesus está tentando nos mostrar hoje, antecipar hoje, é o que acontece com aquele que persevera na oração, mesmo no meio das tentações. O que acontece, se você perseverar, que você vai viver essa glória, que você vai ser transfigurado, que você vai mudar de aparência, você vai mudar de atitude, de pensamento, de vida, tudo aquilo que é ruim, que é errado, vai mudar. Imagina se Jesus tivesse, no domingo passado, desistido, caído na tentação, ele não teria perseverado na oração, não teria feito que aqueles discípulos tivessem essa experiência hoje no Tabor. Então o que Jesus está dizendo, olha, é difícil às vezes, mas persevera. Porque na nossa vida, a gente sempre acha que não dá mais conta, não é? Eu acho que os discípulos estavam pensando um pouco assim. O Evangelho de hoje, quando Jesus sobe o monte e leva os discípulos estavam desanimados, tristes, até desacreditados. Porque afinal de contas, Jesus tinha acabado de falar que ia sofrer, ia morrer. Jesus tinha acabado de falar que para ser discípulo tinha que carregar a cruz, que tinha que passar por momentos difíceis. E o Jesus parecia que não era o Jesus que ele esperava, aquele Jesus que vinha fazer uma revolução e queria libertar eles do Império Romano. Ou seja, estava tudo diferente. Ele está dizendo que vai morrer, está dizendo que tem que carregar uma cruz, e tudo que ele está fazendo parece que não é o que a gente pensava. Estavam desanimados, desacreditados. Quantos de nós assim na vida também às vezes estamos assim?
Acontece problema em casa, né? E com os filhos, com o esposo, ou no trabalho, ou a gente não reza, e parece que nada acontece. Quando mais a gente reza, mais a tentação aparece, e parece que a gente fica desacreditado. Mas é preciso passar por isso. Ninguém vai passar diferente disso. Não coloque, não se iluda. O caminho com Deus é dessa maneira. Mas o que Jesus está tentando mostrar para nós hoje é que se a gente perseverar na oração, chegará nos momentos que a gente precisar, Ele vai nos confortar, Ele vai nos consolar, Ele nos dá uma força a mais. Deus sabe os nossos limites. Botam isso na cabeça. Nós sempre reclamamos, não dá mais, não consigo mais, não aguento mais, não vou largar tudo, e não sei o quê. Se você é um homem ou mulher que continua orando, subindo um monte para rezar, se Deus ele não se manifestou com muita força na tua vida como na transfiguração, porque você aguenta um pouquinho ainda. Porque você ainda dá conta. Se você está distante de Deus, claro, você nunca vai ter essa experiência da transfiguração, de ver a glória de Deus. E interessante, o Evangelho diz que Jesus subiu ao monte com os discípulos, e quando Jesus estava lá conversando com Moisés e com Elias, com Deus, tendo essa experiência maravilhosa do amor e da presença de Deus, diz que os discípulos estavam com tanto sono e estavam dormindo, né? Está aqui. Estavam com tanto sono, estavam com sono. Tem o microfone do Rio agora. Aí não escuta a palavra de Deus. Diz a palavra que eles estavam com sono, né? Dormindo. E aquela coisa acontecendo maravilhosa, né? O céu descendo ali na presença deles. Uma nuvem estava lá pairando sobre eles. Estava lá, apareceu Moisés e Elias vindo do céu, e Jesus transfigurando, o seu rosto brilhando como uma luz, sua roupa branca como uma luz maravilhosa, e eles dormindo. Diz o Evangelho que quando Pedro acordou, viu aquilo, ele ficou tão maravilhado, ficou tão cheio de uma coisa boa, de um amor, que ele diz: olha, não quero sair mais daqui não, Jesus. Vamos botar 3 tendas, uma para você, uma para aquele dali, Moisés, e uma para ele, ficar aqui sempre. É tão bonito ter essa experiência, é tão bonito encontrar com o Senhor, e eles estavam lá tão desanimados, né? Quem está desanimado na fé, para rezar aquele sacrifício, Jesus tinha levado eles para subir o monte para rezar, eles estavam lá se arrastando, Jesus olhou o movimento, tem que carregar a pesada cruz, está tão difícil, aí a gente foi se arrastando, todo se arrastando, chegou lá na hora e dormiu. E a experiência bonita que eles podiam ter, não estavam tendo. E quando eles acordaram, despertaram, viram a maravilha que é estar com Deus, com o amor que Deus tinha para dar para eles, que eles queriam ficar ali. Quantos de nós perdemos essa experiência com Jesus, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque, por incrível que pareça, é um grande mistério. Quando a gente vive os problemas da vida, em vez de a gente buscar mais a Deus, a gente se afasta da voz de Deus. Não é? Quando está tudo mais difícil, quando a tentação está muito forte, Jesus está mostrando: continua, porque se você continuar, se você não dormir no ponto, na sua fé, deixar de não dormir muito, e não vir para a igreja e para a missa, e arrumar outras coisas, e não vir encontrar Deus, você nunca vai ter essa experiência que vai te animar. Você nunca vai ter essa experiência maravilhosa com Deus que Pedro, Tiago e João tiveram, para realmente renovar as forças e continuar com Jesus. Essa primeira também é outra coisa que você tem que aprender. Tem muita gente que está dormindo na fé. Olha o tempo da quaresma, olha tudo que a gente vive. Nós temos a missa, nós temos a conjuração, nós temos a adoração, nós temos a Bessacra, nós temos a Semana Santa. A igreja tem tanta coisa maravilhosa para nos oferecer, para a gente experimentar esse amor, que sobre mim nós estamos dormindo. A gente prefere ficar fazendo outras coisas do que vir experimentar. Aí depois não reclama que você não te dá essa força, que você não tem essa experiência maravilhosa com Deus. Você está dormindo na fé, dormindo na sua prática de religião, na sua prática de ser católico, de vir encontrar Deus. Aí, meu irmão, você que continua rezando, vai ficar só no monte com o demônio, não vai ter uma experiência no monte com Deus. Aí sua vida está destruída. Aí a tua vida vai se encaminhando, em vez para mudança, em vez para transfiguração, para quê? Para ser desfigurado. Porque quem não se transforma para o bem, se transforma para o mal. Quantos de nós já escutei isso tanto de você? Ah, era um menino tão bom, né? Agora, meu filho é tão bom, mas
Meu esposo é tão bom, mas não foi subir, não perseverou, não foi encontrar o amor de Deus. Logo, se não foi encontrar o amor de Deus, na vida dele não se transfigurou, a vida dele, a aparência dele não foi melhor, ele não se transformou numa pessoa melhor, pelo contrário, foi se desfigurando. Ou você dá espaço para aquilo que te transforma numa pessoa melhor, ou você vai dar espaço para aquilo que te transformar numa pessoa pior, desfigurado. Em vez de você ser uma pessoa de cabeça erguida, que sorri, com brilho nos olhos, que dá gosto de ficar perto, você vai ser uma pessoa triste, amargurada, batida, resmungona, reclamona, quando não é destruído por aquilo que você dá mais espaço na tua vida. É o que eu diria para os jovens aí fora. Troca aqui, a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que deixar aquilo que vai estar desfigurando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas ações. Eu dizia para um jovem desse que está envolvido com droga: meu irmão, tira, se você trocar o pozinho branco que desfigura pela hóstia branca, você vai ser transfigurado. Se você trocasse a maioria do tempo que você fica na frente da televisão desfigurando os seus pensamentos e as suas ideias, e viesse escutar mais a palavra de Deus e lesse mais a Bíblia, o seu pensamento estaria transfigurado por bem, você ia pensar mais coisa boa do que besteira. Ou seja, eu dizia para esses jovens: olha para esses meus irmãos aí que estão nos barzinhos aí, perdem tempo, não vem para a igreja, não reza, não vai, tirando a cara do copo da cerveja, meu irmão. Se você trocar o copo da cerveja e te desfigure como ser humano e vir tomar do cara, se você vai ser um transfigurado. Se você deixar a informação baseada aí, o seu cigarro, a fumacinha do cigarro que te desfigura, você vir aqui, adorar Jesus com o incenso dele, você vai ser um transfigurado. Nós estamos aqui para dizer para nós hoje. Quantas pessoas aí destruídas, enquanto gente, destruídas no sentimento, gente amargurada, triste, abatida, desfigurada nos pensamentos, só pensa besteira, pensa tudo que é errado, só fala abobrinha, só fala palavrão, só fala coisa errada, só fala mal dos outros. Droga, meu irmão, droga. Deixa de falar mal dos outros, isso desfigura, que faz fofoqueiro, que faz entrante, que faz uma pessoa desfigurada, mano, e vem falar com Deus para você não ver sua vida ser transfigurada. A aparência de transfigurado mudar de figura, né? Figurinha, Jesus mudou a face dele. Ou seja, era tão bom estar na presença de Jesus, porque ele encontrou Deus, que eles não queriam ir embora. Pensa bem, você é uma pessoa que afasta as pessoas ou aproxima elas? As pessoas têm que é tão difícil que as pessoas não conseguem conviver com ela. Elas ficam longe. Será que o erro está com todo mundo? Está todo mundo errado, sou eu, estou certo, né? Ou será que o erro tem em você? Porque talvez as pessoas boas, que realmente, a pessoa que transmite algo diferente, que encontrou Deus, tem um brilho nos olhos, ela aproxima as pessoas, ou pelo menos deixa as pessoas encontrarem ela e ficar à vontade. Tem gente que fica perto e incomodada. A pessoa só reclama: não sei o que, pai, minha vida está assim, está assado, aí tu mudou aqui, tu mudou ali, não sei o que. Tá bom. Mas sua vida não pode ser, você não pode se agarrar nessas coisas ruins, você tem muito mais para receber. Busca Deus. Será que você é essa pessoa que é bom estar próximo, que é bom? Será que a nossa igreja é esse local? O Monte Tabor era. A igreja devia ser aquele local que a gente vem rezar, vem encontrar com os irmãos, e a gente não quer ir embora, não é? Não sei se já tiver uma experiência dessa em um lugar, não precisa ser na igreja não, um lugar mais cheio de paz, mais cheio de amor, mais as pessoas, né, são mais tranquilas, você tem vontade de ir embora, né? Tem que ir embora. Lá em casa tem isso, no trabalho tem aquilo, eu não quero voltar para os problemas, não quero voltar para as dificuldades, mas tem que voltar. Mas a igreja devia ser esse local que a gente se encontre, aí você diz: poxa, não quero ir embora, é tão bom ficar aqui. Da parte de Deus, isso pode ser possível. A Eucaristia, a oração, a missa, os cantos, tudo pode fazer isso acontecer, esse sentimento surgir no nosso coração. Mas será que é assim? Se não é assim, é culpa de quem? De Deus? Da gente, não faz o lugar da igreja, o lugar onde se está. Quando a gente vem buscar Deus, a gente vem buscar reclamar do outro, olhar para ele do outro, ser alguma coisa que não. Aí isso nos transforma nesse local, um local onde não se está. A gente vai revigorar as forças para animar um ânimo para voltar. Porque diz o Evangelho de hoje que Pedro queria ficar lá. Mas diz o Evangelho, também diz: Pedro não sabia o que estava dizendo. Diz o Evangelho de hoje? Pedro não sabe o que está falando. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui?
olha, meu irmão, enquanto você estiver aqui na terra, não dá para viver o céu ainda. Não dá para viver sem os problemas. Você vai ter que descer do Tabor e continuar a vida. Pedro não sabia o que está dizendo. Aí quando eles falaram que iria soltar da igreja, eu digo, meu Deus, você não sabe o que está dizendo. É bom, seria muito bom soltar da igreja, porque é muito bom para ali. Então, a vida lá fora precisa, a sua família, o seu trabalho, lá fora você precisa voltar. Agora, se você volta para lá, vive toda a dificuldade da sua vida, mas vive com Deus, quando você precisar dessa experiência do céu, Deus vai te dar, um tabu Deus vai te dar, você vai voltar. E se você perseverar em um dia eternamente, você vai ter essa experiência para sempre. Mas não vai haver mais dor, mais violência, mais problema, mais nada. Você persevera, você ganha o céu, e o céu é esse momento de, poxa, esse lugar que eu quero sair, você não vai sair nunca mais mesmo. Agora, para que isso aconteça, para que a gente possa saber o que Deus quer, para perceber a força de Deus, tem que ler o que o Evangelho nos diz. O Evangelho diz que quando Pedro e Tiago e João acordaram e subiram para perto de Jesus, uma nuvem os encobriu, não foi? E da nuvem saiu uma voz dizendo, esse é meu filho, que eu escolhi, escuta ele. Só vai saber o que Deus quer, só vai ouvir a palavra de Deus que conforta, que anima, só vai saber se estiver dentro da nuvem. Se estiver rezando, se estiver na igreja, se estiver comungando, se estiver adorando, aí você vai escutar, você vai escutar aquilo que você não precisa para ter mais força, aquela dúvida, isso tem que estar lá. Tem que ser colocado. Essa é a experiência que nós podemos viver na Páscoa que se aproxima. Olhar a transfiguração do Senhor hoje é ver o que pode acontecer com a nossa vida. Deus quer transfigurar. Qual é a tua aparência hoje? Aparece uma pessoa feliz ou uma pessoa triste? Aparece uma pessoa chateada, mal-humorada, uma pessoa de paz. Você está transfigurado ou está se deixando desfigurar? Por isso, meus irmãos, é preciso abrir mão daquilo que só vai desfigurando, atrapalhando, acabando com os nossos sentimentos e dar a mão para Deus. E continuar com Deus. Porque mesmo rezando, haveremos de ter tentações e dificuldades, mas haveremos de ter momentos de tabu, de força, de umas experiências maravilhosas que a gente persevera para continuar a lutar. Porque realmente, quando a gente estiver no limite e você estiver com Deus, Deus vai entrar na tua vida, revigorar as tuas forças e você vai continuar. Então vamos pedir a Deus hoje essa graça, meditando sobre essa palavra de hoje, esse segundo domingo. Que essa segunda semana seja a semana que você afasta da tua vida aquilo que te atrapalha. Você sabe aquilo que entra na tua cabecinha, que você vê, que você escuta, de música, de TV, de internet, que não estão sendo uma boa influência nos seus pensamentos. Você sabe aquilo que você vê na rua, na internet, na TV, que entra nos seus olhos, que não vai bem para você. Você sabe as conversas que você tem, as coisas que você fala, que não tem que falar, que não tem que conversar, que não vai bem, que atrapalha o seu sentimento, que desfigura você. Então essa semana a gente vai dizer, você quer ser um homem transfigurado, diferente, feliz, dá mais chance para Deus. Se aproxima daquilo que se transforma numa pessoa melhor, não daquilo que se transforma numa pessoa pior. Precisamos ao Senhor essa graça de buscar o Senhor nessa tarefa, para buscar essa transfiguração, essa mudança, essa vitória contra toda a tentação. Continuemos a rezar, a subir o monte. Haverá momentos de tentação, mas haverá momentos de glória, de força.